Não sei se vocês deram uma lida no calendário do livro 2, que foi elaborado pela Eduarda e pelo Davi. Então, eles montaram um calendário de acordo com as possibilidades deles. Quando eles falaram que estavam com o tempo muito limitado e tal, com dificuldade, eu falei, então, façam uma proposta de calendário. E eles fizeram uma proposta de calendário alternando o encontro online e o encontro presencial. O encontro presencial vai ser na minha casa, com uma sessão de jogo de gamão. Nós podemos fazer isso também. Eventualmente, nós podemos, havendo disponibilidade. Claro, eu dou aula de manhã na terça-feira, e eu não vou voltar para o campus à noite, para a gente ter encontro presencial. Mas se vocês tiverem disponibilidade para vir aqui para minha casa, a gente faz o debate aqui. Compra aí um suco de uva ou uma cerveja, o que for mais adequado para o debate. E aí, Ramiro? Aí tem uma mesa meio grande aqui, dá para a gente sentar em volta da mesa e discutir bem também. Então, eventualmente, a gente pode fazer os nossos debates se vocês tiverem disponibilidade para vir para cá, porque eu não vou para o campus. Inclusive, toda semana presencialmente, ou uma semana sim, uma semana não, presencialmente. Que o debate presencial, ele tem uma dinâmica mais forte, né? Eu acho que um dos melhores debates que nós fizemos foi aquele lá do container. Não porque tinha cerveja, mas porque era presencial. Claro, a cerveja acrescentou alguma coisa, né? Fala, Lízia. Meu Deus, tá dando. Calma aí, só um minutinho pra você. Tá dando tá no espaço. Deu. É que eu tava no áudio do Gabriel. A gente queria fazer uma sugestão, né? Porque esse semestre tá bem pesado para mim, assim. Aí, talvez se pudesse ser os 2 capítulos, né? Porque não são muito longos. A cada 15 dias, daí presencialmente. Se a gente fizer. A Lisa queria fazer a cada 15 dias. Daí, já que o senhor falou de fazer presencialmente, se a gente fizesse a cada 15 dias presencialmente. Não, para mim tudo bem. Menos puxado. Para mim não tem problema nenhum. Inclusive, esse final da leitura do livro 2, com a Eduarda e com o Davi, vai ser quinzenal. A leitura das teorias sobre a mais-valia, que é o livro 4, também está sendo quinzenal. Nós podemos fazer quinzenal. Então, aquele programa, aquele calendário que eu fiz semanal, a gente converte para quinzenal. E aí a gente mantém o volume de conteúdo lendo 2 capítulos a cada quinzena, no lugar de ler um a cada semana. Foi bem tranquilo ler 2. Exatamente, né? Você vê, esse capítulo sobre o salário, que é um capítulo muito importante, ele tem segmentos relativamente pequenos. Não dá para a gente ler tudo e discutir tudo de uma vez, porque a gente acaba perdendo conteúdo na discussão. Por exemplo, já iniciando aí essa discussão sobre o salário, vejam que ele fala na conversão do valor da força de trabalho em salário. E essa conversão da força de trabalho em salário acaba escondendo a mais-valia, porque o salário ele é entendido tanto pelo empresário quanto pelo trabalhador
como pagamento do trabalho. É como se, numa jornada de 8 horas, o trabalhador estivesse sendo pago pelas 8 horas. É claro que o Marx vai insistir na tese segundo a qual o trabalhador repõe o seu salário apenas numa parte da jornada. A outra parte é trabalho excedente, que na forma do valor configura a mais-valia ou mais-valor. Mas no movimento aparente, tanto para empresários quanto para trabalhadores, essa conversão do valor da força de trabalho em salário transforma a reprodução da força de trabalho em pagamento do trabalho, em pagamento do dia de trabalho. É como se o trabalhador trabalhasse o dia inteiro para receber tal salário. Então, vamos supor que ele receba R$100 num dia de trabalho. Numa jornada de 10 horas de trabalho. Ele estaria recebendo R$10 por hora. É como se todo o trabalho dele fosse pago. O movimento aparente, quando o valor da força de trabalho se transforma em salário, deixa entrever a todos os agentes do processo que o que está sendo pago é o dia completo de trabalho, e não só uma parte do dia de trabalho. A expressão alemã usada pelo Marx tem mais sentido do que salário. Claro, ele usa salário em alemão, mas a palavra salário em alemão é Arbeitslohn, que é pagamento do trabalho. Se você for decompor. Muitas palavras alemãs são feitas por síntese, né? Então você junta pagamento com trabalho e dá salário. Mas fica mais visível na palavra alemã a transformação do pagamento da força de trabalho em pagamento do trabalho. Aí o Marx faz questão de dizer, olha, o trabalho não tem valor, não é o trabalho que é pago. O que é pago é a força de trabalho. O salário é a expressão monetária, é o preço da força de trabalho. Esse preço, como o preço de toda mercadoria, pode ser maior ou menor ou idêntico ao valor da força de trabalho. Pode variar, por exemplo, com a demanda, as necessidades de demanda ou oferta de força de trabalho. Um excesso de oferta de força de trabalho pode fazer com que o preço da força de trabalho caia abaixo do valor. Um excesso de demanda de força de trabalho pode fazer com que o preço da força de trabalho se torne superior ao valor. Mas, quer o salário, que é o preço da força de trabalho, esteja acima, seja igual, esteja abaixo do valor, ele é sempre a remuneração da força de trabalho e não do trabalho. O trabalho é o uso da força de trabalho. E o uso da força de trabalho produz valor. É por isso que o empresário compra a força de trabalho.
Uma parte da jornada, o trabalhador trabalha para repor o seu salário. Então, ele mesmo produz o seu salário. A outra parte é trabalho excedente, é mais-valia, é trabalho gratuito. Então, vamos supor, numa jornada de 8 horas, se ele demora 4 horas para produzir o valor da sua força de trabalho, até o final da 4ª hora, o empresário não está ganhando nada, porque o operário está produzindo só o valor da força de trabalho. O Marx fala reproduzindo o valor da sua força de trabalho. Mas as horas restantes, já que ele foi contratado por 8 e não por 4 horas, são de mais-valia. É o valor excedente que o empresário vê como lucro. No livro 3, o Marx vai analisar o lucro como forma de consciência do empresário. Ele já faz um adiantamento aí no livro 1, dizendo que o empresário ele não vê o lucro como um excedente sobre o valor da força de trabalho. Ele vê o lucro como um excedente sobre o valor do total do capital adiantado. Então, ele adianta um capital constituído por meios de produção e força de trabalho. Para ele, o lucro é o valor que excede o valor do capital adiantado. Na medida em que ele pensa assim, ele esconde a mais-valia. Ele faz a mais-valia submergir no conjunto do capital. Não fica claro que é o trabalhador que produz esse excedente. Ele é simplesmente o valor a mais que o empresário obteve ao comprar meios de produção e força de trabalho e organizar o processo produtivo para produzir a mercadoria que ele quer vender. O fato do dia de trabalho poder ser dividido em horas permite ao empresário e também ao trabalhador obterem uma medida do tempo de trabalho, uma medida, uma unidade padrão para o salário. Uma unidade de medida do preço do trabalho, para usar a expressão mistificadora. E aí, o empresário pode jogar com as horas de trabalho. Ele pode contratar, havendo uma lei que regulamenta o limite de horas de trabalho, ele pode contratar o trabalhador por mais horas do que o limite, pagando um a mais nessas horas extra. Ou ele pode contratar o trabalhador por um número de horas menor do que aquele que é necessário para o trabalhador reproduzir a sua força de trabalho. A divisão do dia em horas dá grande flexibilidade ao empresário para manipular o salário. Vamos supor, se o trabalhador precisa de 6 horas numa jornada de 12 para reproduzir a sua força de trabalho, e ele é contratado pelo empresário para trabalhar apenas 4 horas, e isso pode ocorrer numa situação de crise, por exemplo, ele não vai obter o suficiente para reproduzir a sua força de trabalho. Vejam que a primeira forma de salário que o Marx analisa é o salário por tempo, quando o trabalhador é contratado para trabalhar um dia, uma semana, uma quinzena, um mês. E aí ele vai mostrando como isso se expõe a uma série de manipulações
no transcorrer do capítulo por parte do capitalista. Bom, falei muito, está em aberto. Gabriel. Ô, professor, você vai perdoar só apertar o. Né, que vocês estavam falando algumas coisas de presencial, das coisas da organização mesmo. Só por curiosidade, esse horário que a gente faz o Capitólio, ele conta como DCG? Não, que você é ACG? Não, ele conta como uma atividade complementar de graduação. Tá bom. Então, ou melhor, pode contar, porque quem decide se é ACG ou não é o colegiado do curso. Uhum. Mas, por exemplo, se você entrar no projeto e como participante você entra no projeto, você pode obter um certificado online. Então, tem lá um campo, obter certificado, é só clicar que já vem o certificado que você participa. Houve um caso em que o menino não conseguiu obter as horas participadas, né, um certificado. Aí eu entrei em contato lá com o GAP, do Centro de Educação, e a menina falou, de vez em quando ocorre isso, e ela providenciou, e no mesmo dia resolveu, e ele apresentou para o colegiado do curso, né? Mas, em geral, os colegiados do curso reconhecem, porque é uma atividade relevante. Não é simples ler o Capital. E você participa há vários semestres, né? Não é um dia, não é um evento. É uma atividade que envolve um esforço, uma leitura. Prof, eu fiquei na dúvida se, eu até falei com o Gabriel sobre isso, se vale como extensão também. Não vale como extensão, Lígia. Ah, tá. Que bacana. Porque não é um projeto de extensão. Mesmo publicando no YouTube. É um projeto de ensino. É claro que o projeto ele tem uma dimensão de extensão. Por quê? Chegaram a participar dele várias pessoas de fora da UFSM. Eu acho que no momento não tem ninguém participando de fora, mas teve gente de Minas, de São Paulo, de Mato Grosso, do Rio, que chegou a participar de outras universidades do Rio Grande do Sul, que chegou a participar com matrícula externa. Então, para a pessoa se integrar ao projeto, eu tenho que providenciar uma matrícula externa. A pessoa me dá o endereço, CPF, e-mail, e com esses dados eu solicito a matrícula externa. Aí a pessoa recebe um número de matrícula. Com esse número de matrícula, ela pode obter um certificado. Não sou eu que expesso os certificados. É o próprio CI que expede automaticamente. Que pena, né, que não vale como extensão. Porque a gente precisava bastante de horas de extensão. E tá como não vale como extensão, né? Eu queria fazer umas perguntas, então, prof, sobre o capítulo 17 e 18. Na verdade, eu queria algumas expressões que o Marx usa ali que eu não consegui compreender muito bem o que significa, né? No 17, ele fala sobre o trabalho objetivado e o trabalho vivo. Certo. O que seria isso? O que significa isso? Quando ele fala em trabalho objetivado, ele está falando em trabalho realizado.
E ele está se referindo tanto aos meios de produção quanto ao produto. Então, por exemplo, matérias-primas e máquinas, assim como matérias auxiliares, são trabalho objetivado. Trabalho transformado em coisa. Trabalho transformado em valor de uso. O trabalho vivo é o trabalhador em ação. É o trabalhador usando os meios de produção. Eu estava discutindo com o pessoal da Quinta e o capítulo que nós discutimos é sobre capital constante e capital variável. A noção de capital variável para o Marx é o núcleo da concepção dele de capital. Fala, Gabriel. Ah, desculpa, é da outra vez ainda, eu esqueci de baixar, perdão. Certo. Então, para ele, capital é valorização de um adiantamento em dinheiro. Agora, essa valorização de um adiantamento em dinheiro, que se converte em meio de produção e força de trabalho, só ocorre durante o processo de trabalho. Porque é só o processo de trabalho que produz valor. Então, para ele, capital, estrito senso, é o capital variável em ação. Ou seja, é o trabalhador trabalhando. Capital para ele é isso. O núcleo do conceito de capital para o Marx é o trabalhador em ação, é o trabalhador trabalhando. Porque ele confronta essa concepção com várias concepções de lucro e capital que consideravam que o lucro e, portanto, a valorização do dinheiro adiantado como capital seriam produzidos e obtidos na esfera da circulação, que é a esfera das relações de compra e venda. Ele fala, nas relações de compra e venda não se produz valor, só se produz valor na esfera produtiva, por meio do trabalho. Então, capital estrito senso para ele é o trabalhador trabalhando, o trabalhador posto para trabalhar. Quando ele desenvolve o conceito de capital variável, ele fala, olha, o dinheiro pago para o trabalhador eu chamo de capital variável, é a massa salarial. Mas esse capital ele só se torna variável no processo produtivo. Antes do processo produtivo, o empresário pode ter comprado a força de trabalho, mas enquanto ela não entra em ação, nós temos só capital variável potencial. Capital para o Marx é o trabalhador trabalhando, é o capital variável em ação, é o trabalho vivo operando no processo produtivo. Então, a noção de trabalho vivo é o exercício do trabalho pelo trabalhador. Lá naquele capítulo de capital constante, capital variável, ele fala o trabalho do trabalhador retira os meios de produção, que são os meios de trabalho, as matérias-primas e as matérias auxiliares, do mundo dos mortos. Eles se tornam meios e objetos de um processo ativo.
Então, o núcleo de toda a concepção do Marx é esse. Quer dizer, capital para ele é o trabalhador trabalhando, é o trabalhador posto para trabalhar, é o trabalhador no trabalho. Porque é só o trabalho que produz valor. Portanto, é só o trabalho que produz mais-valia. Aquela mercadoria vendida, da qual o empresário obtém um valor maior do que ele adiantou no início do processo produtivo, já é resultado do processo produtivo. Esse valor não se altera mais. O valor só se altera, o valor só se valoriza no processo de trabalho. Então, quando ele analisa ali capital constante e variável, ele fala, olha, o trabalho do trabalhador, ao produzir uma mercadoria qualquer, ao produzir um valor de uso, transfere o valor dos meios de produção para o produto. Esse é algo que o empresário recebe de graça, é uma propriedade do trabalho do trabalhador. O valor do couro, o valor da linha, o valor do prego, o valor enfim, de tudo aquilo que entra na produção do sapato, é incorporado ao sapato, mas a simples transferência. Não há acréscimo de valor novo na transferência do valor dos meios de produção para o produto. Acréscimo de valor há quando o trabalhador é posto para trabalhar. No dia de trabalho, ele produz um valor novo que corresponde ao valor da sua força de trabalho e um valor novo que é excedente, é gratuito para o empresário. É esse que ele chama de mais-valia. Então, basicamente, é isso, Lísia. Trabalho objetivado é o trabalho já consubstanciado em valores de uso, sejam eles meios de produção ou meios de consumo. E o trabalho vivo é o trabalho em ação. É o trabalhador no processo produtivo. Sim, muito obrigada. Seria aquela relação entre o capital constante e o capital variável, que a gente já... Basicamente, é isso mesmo. Uhum. Também eu fiquei trabalho morto, trabalho objetivado é o capital constante. Uhum. O trabalho vivo é o capital variável. Que seria esse objetivado seria o constante. Constante. Uhum. Tá. No 18, ele fala sobre o salário nominal e o salário real. O que seria? Qual que seria a diferença? E a grandeza intensiva e a grandeza extensiva. Essas duas questões. Porque pode haver essa não coincidência entre o preço e o valor. Vamos levar em conta que, quando ele fala em valor da força de trabalho, ele está pensando no valor do conjunto das mercadorias necessárias para reproduzir a força de trabalho. O valor do conjunto das mercadorias necessárias para reproduzir a força de trabalho, em toda a sua extensão, que implica a reprodução do trabalhador, quer dizer, a criação dos filhos do trabalhador, etc. O valor que corresponde, o valor das mercadorias que corresponde a essa reprodução, pode não coincidir com o que ele chama de salário nominal ou preço do salário. Por exemplo, o salário pode eventualmente aumentar, mas o poder de compra desse salário diminui
em relação às mercadorias necessárias para a reprodução da força de trabalho. Quando ele fala em salário nominal, ele está se referindo exclusivamente à expressão monetária do salário, ao preço da força de trabalho. Mas quando ele fala em salário real, ou ele usa às vezes a expressão do Adam Smith, de preço natural do trabalho, ele está se referindo ao valor das mercadorias que são necessárias para a reprodução dessa força de trabalho. Salário nominal e salário real, o preço e o valor das mercadorias que entram na reprodução da força de trabalho estão num permanente movimento de não coincidência, eles só coincidem no longo prazo. Vários fatores podem fazer com que o salário nominal não coincida com o salário real. Por exemplo, se no âmbito de uma empresa aumentam as horas de trabalho sem aumentar o salário, nós vamos ter aí uma diminuição do salário. Embora nominalmente ele permaneça a mesma coisa. O salário está igual. Mas, como o trabalhador está trabalhando mais horas, e isso vai exigir um volume maior de mercadorias para que ele reproduza a sua força de trabalho, mais alimento, por exemplo, ou mais tempo de descanso, abre-se um descompasso aí entre o salário nominal e o real. Por exemplo, o empresário pode intensificar o trabalho sem alterar o salário. Aí nós vamos ter também um descompasso entre salário nominal e o efetivo valor da força de trabalho, né? O salário real. E, mais uma vez, o Marx usa essa variação para mostrar como o empresário pode, inclusive, chegar a pagar aos trabalhadores bem abaixo do valor da sua força de trabalho, comprometendo a reprodução da força de trabalho. E o Marx dá exemplos de diferenças quantitativas, de diminuição do salário real, aumento do salário nominal, por exemplo, com o aumento da produtividade do trabalho, que produz as mercadorias necessárias ao trabalho, à reprodução da força de trabalho, etc. Ele sempre faz vários exercícios de simulação. Em geral, bem chatos, diga-se de passagem. Gabriel. Essa coisa assim do intensivo e do extensivo, que até tem. Eu lembro que ele vai dizer até a questão do valor, né? Que é uma certa quantidade de trabalho média, que vai evoluindo com as máquinas, isso daí vai mudando a relação de valor. Eu lembro que nas séries agora eu peguei para dar uma espiada no Anti-Turing, e ele fala na seção da dialética dessa questão do qualitativo e do quantitativo, né? Chega no ponto do quantitativo, que se compara ao qualitativo, essas relações estão muito próximas. Eu dei uma espiada também no Hegel, que fala alguma coisa do tipo.
Aí tem uma coisa na tradição dialética que vai para esse caminho, né, da questão da quantidade, que reverte em qualidade, por aí. Lembrando que foi o Marx que escreveu os capítulos econômicos do Anti-Dürer, né? Por exemplo, Perdão. Nós, no serviço público, nós ficamos sem reajuste salarial desde de 2017 até o início do governo Lula. Então, um reajuste ocorreu depois que o Lula tomou posse. Então, nesse período, houve uma variação entre o que nominalmente nós estávamos recebendo a mesma coisa, o salário não estava variando, mas o preço das mercadorias que entram na reprodução da nossa força de trabalho estava. Ou seja, o valor da nossa força de trabalho estava mudando, mas o salário estava fixo. Vejam que a política salarial da ditadura foi baseada nisso. Ela conteve repressivamente o movimento sindical. A última greve foi em 68, aquela greve da Cobrasma. E durante um longo período, com a repressão dos sindicatos, a proibição das greves, etc., o governo federal adotou aquela política que à época chamava-se de arroxo salarial, que era o congelamento do salário. Então você comprime o salário para baixo para aumentar o lucro, atrair investimentos estrangeiros. Eu lembro que quando começaram a ser publicados os primeiros estudos sobre condição de vida do trabalhador pelo SEBRAP, já numa fase de decadência da ditadura, foi uma coisa meio chocante, né? Porque eles mostravam como tinha havido uma deterioração, né? E aí, às vezes, vinha com material fotográfico das casas dos operários, geral em favela, um barata andando em cima de criança e tal. Mas a política da ditadura foi baseada na compressão salarial. Vejam que aquelas greves do ABC, elas foram deflagradas quando Delfim Neto, já flexibilizando a política de arroxo, decretou um reajuste para os salários menor do que a inflação. Aí houve uma primeira greve na Scania, em 78, eu lembro do dia. E depois o movimento grevista se estendeu para outras fábricas, né? Atraindo fortíssima repressão, né? A PM choveu em cima do ABC paulista, particularmente São Bernardo. Eu lembro dos operários lá da Volkswagen, eu dava aula na Volkswagen na época, e eles falando, olha, a PM roubou um monte de peças de automóvel, né? Os caras ficaram acantonados dentro da fábrica, a fábrica colaborava com a ditadura.
Então, eles abriram a fábrica para os caminhões da PM entrarem. A Volkswagen virou o quartel da Polícia Militar. E sumiu um monte de coisa. Os caras levaram farol, levaram um monte de peças de automóvel. O relato deles, né? Eu estou repassando como eu ouvi. Karina. Então, eu tenho uma dúvida ali que ele fala no capítulo 18, né, sobre o salário fixo. O salário fixo eu acho que é o que a gente tem atualmente, né? Um salário por um tempo fixo, e aí o Marx desdobra isso, dizendo que o trabalhador, que o capitalista pode se ocupar disso menor ou maior. Claro. Seria esse salário fixo, a minha dúvida é se seria realmente esse salário fixo que a gente tem hoje, porque em geral a gente não tem, tá fora aí Uber que trabalha ali meio, né, 99, iFood, essas coisas, mas em geral a gente tem um CLT da vida, né, que foi uma grande conquista, inclusive, mas e é isso que o Marx fala em relação a Sim. salário fixo? Tá. É, É só isso. porque leva em conta que ele valoriza muito a obtenção dessa unidade de medida do preço da força de trabalho. De vez em quando ele chama de preço do trabalho, que é a hora de trabalho. Então, quando você tem uma jornada fixa, você tem um salário para aquela jornada. Agora, os empresários, considerando que podem obter essa unidade de medida dividindo a jornada em horas, eles podem manusear a jornada ao seu bel prazer. Amigo. Opa, foi legal o microfone, apertei o botão errado, desliguei a câmera. Tá bom. O que eu queria perguntar? Eu não duvido que o Marx tenha abordado isso, mas eu me esqueci, porque durante as férias eu tive bastante tempo de ler, e daí eu li, sei lá, uns 20, 30 capítulos, li bastante, boa parte Ótimo. Boa. do primeiro livro, né? E aquelas partes lá do capítulo 4, 5, eu já me esqueci, certo? Mas eu me perguntei, dos funcionários que trabalhavam dentro da empresa privada, existia alguma diferença entre o salário de cada um, dependendo do que exatamente eles faziam dentro da fábrica ou da empresa? Sim. Havia diferenças de salário no interior da empresa. Diferenças dadas por diferentes graus de qualificação e diferentes funções. Embora a maior parte dos trabalhadores produtivos fosse de um baixo nível de qualificação por exercerem funções muito simples. A maquinofatura, ela simplifica demasiado o trabalho, praticamente dispensando qualificação. Marx fala, olha, a máquina simplifica tanto o trabalho, o trabalhador passa a ser um controlador da máquina, um vigilante da máquina, que em poucos meses, dentro do ambiente produtivo, ele já está pronto para operar. Então, a maior parte dos operários sofre essa desqualificação, tanto que os empresários incorporam em larga escala algo que não tinha sido possível na época da manufatura, mulheres e crianças. Então, crianças com 6 anos de idade, com 7 anos, são utilizadas para fazer 1000 operações super simples durante horas a fio. Mas havia quando ele descreve a fábrica, ele considera que esse conjunto produtivo
é um conjunto hierarquizado, ele compara com um exército. Ele fala, nós vamos ter sargentos, suboficiais, oficiais de graus vários, controlando todo o processo, porque a fábrica acabou se transformando numa unidade produtiva que podia, por exemplo, reunir 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, ou algumas centenas de pessoas. Nessa estrutura complexa, nós vamos ver também uma hierarquização de salário, porque o Marx ele fala, olha, ao mesmo tempo em que a maquinofatura simplificou demasiado o trabalho para a maioria das pessoas, ela acabou criando novas funções. Então, tem aquele operário que é qualificado para a manutenção de máquinas, tem o engenheiro, tem uma série de funções novas, com uma certa complexidade, que foram criadas pela manufatura. Então, ela, por um lado, simplificou as funções da maioria dos operários, permitindo a incorporação de mulheres e crianças no processo produtivo. Então, mesmo aquela qualificação já simplificada da manufatura desapareceu. O operário se torna o motor de um movimento repetitivo, um realizador de operações simples. Pelo que entendi, o salário era dado ao trabalhador pela função dele, não pela quantia de horas necessariamente do serviço que ele prestava. É pela quantia de horas e pela função. Nós temos que cruzar aí essas variáveis. Porque para o Marx, o salário ele vai ser definido pela quantia de horas, pelo grau de qualificação exigida para o exercício da função, pela intensidade do trabalho, ou seja, pela velocidade imposta ao ritmo de trabalho. Então, extensão da jornada, intensidade e qualificação exigida para a função combinam-se para produzir salários diferentes. Sim, Ou eu uma percebi que hierarquia de salários, né, na empresa. sim, eu percebi que ele faz muitas comparações no decorrer do livro, mas o que dificulta para mim, a minha leitura é que ele está escrevendo para pessoas que viveram no tempo dele. Então fica bem difícil para o cara adivinhar quanto que valia uma libra esterlina naquela época, ou quanto que valia um shilling, Claro, um claro, thaler. claro. Ele usa as moedas da época, né? E regionais, né? A gente presume pelas comparações, né? Porque ele usa diferentes quantidades. Mas talvez a gente consiga, aí nos Google da vida, obter o valor dessas moedas, né? Naquele período. Mas eu acho que isso, em certa medida, é dispensável. Agora, há edições do Capital, por exemplo, há uma edição em italiano, publicada acho que em 2017. Inclusive, essa tradução foi uma tradução coletiva feita num esquema de software livre. Foram vários tradutores cooperando pela internet. E essa tradução ela fez uma atualização de medidas e moedas, então ela transformou tudo em euro. E as medidas usadas na Itália hoje, né, metro e tal. Você vê que na Inglaterra se usava braça, se usava polegar, se usa ainda, né? Pé, quantos pés? Eu tenho um filho que é piloto, e ele usa pés para altura, né? Altitude. Não sei quantos pés, vou lá, traduz. Quanto dá em metros aí esses 10.000 pés? Né?
Claro, a medida, o polegar era uma medida convencionada a partir da medida média do dedo polegar, a polegada, né? Abraça a partir do nosso antebraço, o pé, uma medida média aí de pé, né? É claro que era uma coisa meio arbitrária, né? Mas acabavam fixando lá uma medida. Eu acho que isso dificulta um pouco, sim, a leitura do texto. De vez em quando ele usa libra e as divisões da libra, né? Shillings, pence. De vez em quando ele usa a moeda alemã, que é o Thaler, né? Aliás, dólar derivou de Thaler. É uma anglicização do Thaler, né? Mas isso dificulta e torna o texto um pouco mais obscuro, né? É por isso que é importante, por exemplo, várias edições do Capital. Por exemplo, eu tenho uma aqui do Kuczynski, Tomás Kuczynski. Eu acho que é porque o texto ele foi escrito antes da criação do Sistema Internacional de Unidades, né? É, E surgiu exatamente. justamente com esse objetivo de facilitar a compreensão. Então, por exemplo, nessa edição, no final, ele põe uma tabela de pesos e medidas, comparando com medidas atuais. Arroba, quintal, não sei quantos quintais de trigo. Então, tem algumas edições do Capital têm tabelas que mostram a equivalência dessas medidas. Assim como edições da Bíblia, né? A Bíblia é cheia de medidas. Por exemplo, quando a gente lê a Bíblia, e quando a gente lê o Corão, a gente vê que esses textos, eles insistentemente procuram regulamentar relações de troca, valores, relações econômicas como a usura, etc., heranças. Então, boa parte desses textos são relações econômicas de sociedades escravistas patriarcais. E a Bíblia usa as medidas da época. Então, edições contemporâneas da Bíblia, edições mais críticas da Bíblia, trazem também essas tabelas de pesos e medidas. Não só, por exemplo, você pega uma edição crítica do Don Quixote, publicada pela RAE, a Real Academia Espanhola. Don Quixote é de 1605. Ali tem uma série de expressões para dinheiro, para mercadoria, para medida, que ninguém mais sabe o que é. Então, eles põem tabelas indicando o que significa aquilo. Por exemplo, é muito comum eles usarem a palavra blanca para designar moeda. É um saco cheio de blancas, né? Era moeda de prata. Então, os caras têm que falar, porque se você ler e não tiver uma indicação, uma nota de rodapé dizendo o que é blanca, você não vai saber o que é. Eu acho que a importância das edições críticas está nisso. É você pegar uma linguagem datada, medidas datadas. Por exemplo, hoje mesmo eu estava lendo um capítulo do livro 3 sobre renda da terra, que nós vamos discutir amanhã, e aparece lá a palavra consolidados. Aí eu peguei a edição em inglês, está lá, a edição alemã, está consols com K. Eu procurei em alemão, não achei. Procurei no dicionário dos irmãos Grimm, que é do século XIX. Em geral, a gente acha tudo que está no Capital. E não achei. Aí eu procurei num dicionário de inglês, aí achei. Quer dizer, consolidado era um título público do governo inglês.
O consol, traduzido como consolidado, era Consolidated Annuity. Era um título do governo inglês que fornecia para o proprietário do título, para aquele que comprava o título, juros eternos. Quer dizer, todo ano ele produzia um juro. Então, o título chamava-se Consolidated Annuity, mas era chamado na época de consols. E aí, se eu li, eu não entendi. Eu falei, pô, o que é isso aqui? O que é esse consolidado, né? Ainda mais que eu estou lendo para mandar eventuais correções lá para o Bu. Eu já mandei um monte. E aí eu fui ver que era esse título do governo inglês, né? O governo, como o governo brasileiro, né, que publica e vende obrigações do Tesouro Nacional, e você compra os títulos públicos e recebe um juro por aquilo. Então, a datação dos textos dificulta, daí a importância das edições críticas. Se lê um texto do Hobbes, ele tem que ser traduzido para o mundo contemporâneo. Mesmo a pessoa que fala inglês, ela não entende. Ele tem que vir cheio de nota de rodapé para expressões datadas. Palavras que são usadas hoje, mas que na época tinham um significado diferente. Então, se você for ler com o significado de hoje, você perde o significado do texto. Por exemplo, eu acho que uma parte dos problemas de tradução do Capital está no fato de se traduzir pelo alemão contemporâneo e não o alemão da época do Marx, em que algumas palavras, não são muitas, mas algumas palavras são iguais às de hoje, mas na época tinham um sentido diferente. Agora só por comentário mesmo. Mas isso daí na nossa cultura tem bastante, tanto que a palavra gaúcho, ela vem de gauche, que é a palavra da língua espanhola que designava bandido, criminoso, entendeu? Tinha um significado, assim, como pode dizer, ruim, sabe? Um significado negativo, certo? Mas o nome pegou e daí de gaúcho virou gaúcho, tá? Claro. Mas gaúcho, no espanhol, significa esquerdo, lado esquerdo, entendeu? Da Claro. mesma forma que... É o gauche em francês, né? Que se escreve igual. Gauche. Mas o esquerdo, na época, por exemplo, no século XVI, era um canhoto, era um castigo do céu. Tinha que ter cuidado com a pessoa. Você lê o Don Quixote, lá eles falam, ó, não olha no olho do vesgo, senão você vai ter problemas na vida, né? Então a pessoa era vesga, ninguém olhava no olho, né? Tanto que no italiano, esquerdo, se fala sinistro. É assim, porque sinistra é esquerda, né? Sinistro. E daí, para o cara dar mais risada ainda, direita significa destra. Sim. No italiano, tá? É claro, isso daí tem um significado político também, mas daí, na verdade, decorre da Idade Média, porque o lado esquerdo ele é visto como algo feminino, sinônimo de feminilidade, portanto, algo inferior para a época, tá? Pra época, tá? E o lado direito é visto como algo positivo por ser sinônimo de masculinidade, ou seja, superioridade. Tanto que o Leonardo da Vinci ele pintou a Mona Lisa com a linha do horizonte do lado esquerdo dela mais alto do que o lado direito, justamente para vender essa ideia de feminilidade na Mona Lisa. Tanto que por esse motivo... É interessante que a própria Bíblia já incorpora esses preconceitos discriminatórios, né?
Sim. São preconceitos desenvolvidos milenarmente. Sendo que na Europa do século XIX, que eu saiba, qualquer movimento, não digo só movimentos operários ou socialistas, mas qualquer movimento que fosse contra aquilo que era entendido como conservador, portanto positivo, já era visto como um movimento de esquerda. Sim. E em francês a palavra é gauche. É. Isso justamente porque esses termos foram escolhidos por pessoas que estavam na base, no topo da pirâmide, né? Claro. Fala, Karina. Uma parte que eu achei sensacional desse capítulo, né, foi a questão do trabalho extraordinário, o trabalho extra. Para mim foi assim o auge da leitura, porque até veio a calhar porque a gente teve um debate em Contemporânea A, exatamente sobre, a gente deu a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, eu acho que é assim, né, do Engels, isso. E aí veio super a calhar, porque, enfim, enfim, falou sobre a questão das mulheres, das fábricas, eu acho que tem o Marx deve usar a mesma fonte, porque é escrito posterior, né, do Engels, porque, assim, é quase um xerox daquele capítulo que a gente leu sobre a situação, acho que é o capítulo 13, o da Não, o maquinaria, Marx ele usa muito a situação da classe operária na Inglaterra no Capital. é muito parecido. E aí, esse negócio do trabalho extraordinário foi, assim, muito, muito interessante, porque para mim, né, foi uma realidade, assim, que é atual, e foi um choque saber disso, porque nunca tinha ligado a chavezinha, virado a chavezinha de que o trabalho extra é porque o capitalista, ele já paga tão pouco que o trabalhador ele tem que se sujeitar a trabalhar mais, e aí, o Claro, Marx, ele é claro. excelente, de uma forma excelente, ele mostra como o capitalista se apropria acho que é terça parte, dois de três, né? Acho que é assim, da mais-valia da produção desse trabalhador. Então, o quanto isso é normalizado hoje, fazer uma hora extra, né? E é visto com Exatamente. bons olhos, e às vezes aquele que não faz dentro de uma empresa, ele fica marcado, né? Às vezes ele tem chance de ir para a rua primeiro, porque não se sujeita, e como isso é assim. Pensado, não é uma coisa do acaso, né? Acho que não existe acaso também Claro. Não, por exemplo, na Volkswagen, no período que eu trabalhei lá, a maioria dos trabalhadores fazia hora extra, porque é um redesenho da jornada, relacionado com a redução do preço da força de trabalho na jornada institucionalizada. Então, você reduz o preço em relação ao valor, e para você reproduzir o valor, você tem que trabalhar hora extra. E aí, o pessoal ficava apavorado quando tinha que ficar, eles diziam na caixa, né? Por algum problema de saúde, aí tinham que parar de trabalhar uma semana, 15 dias, porque nesse período eles não só não podiam fazer hora extra, como recebiam um percentual menor do salário. E aí, claro, aquilo afetava drasticamente a reprodução da força de trabalho, a reprodução do orçamento doméstico, né? Você vê que é uma forma de burlar a fixação da jornada. Eu falo, essa jornada legal. Agora, se você quiser trabalhar horas a mais, eu te pago mais. Só que é um percentual irrisório, mas como há uma desvalorização do salário na jornada institucional, o trabalhador se vê compelido a fazer aquelas horas extra. Além do mais, é o que você falou. Aquele trabalhador que não faz, ele vai acabar entrando num rito de exclusão. Ele vai acabar sendo demitido.
Bom, pessoal, não sei, acho que... Manuela, fala. Rapidamente, Tem aproveitando tempo, que a Manuela, não precisa Karina. ser rapidamente, não, há um tempo. Não, só para aproveitar o gancho que a Karina puxou da leitura do Engels, na página, pelo menos para mim, na página 745, o Marx ele faz uma pequena comparação entre o trabalho escravo, e aí eu não sei se ele está se referindo ao trabalho escravo de negros africanos, dizendo que o trabalho aparece como trabalho não pago, mas que daí o trabalho dos proletariados aparece como trabalho pago. E aí, quando a gente lê o Engels, o capítulo do Engels, ele fez uma comparação dizendo que o trabalho do proletariado branco chegava a ser pior do que o trabalho escravo na América. Daí eu queria saber se, ainda no livro 1, ou nos próximos livros do Marx, ele chega a fazer esse tipo de comparação novamente, ou tão próxima como foi a do Não, eu Engels. acho que ele não faz novamente, ele faz principalmente no capítulo 13, né, no longo capítulo 13 sobre a grande indústria. Mas essa comparação, ele esporadicamente, ele sempre faz. Inclusive no livro 2, no livro 3 e tal, porque foi uma anotação que ele fez em vários manuscritos, em vários cadernos, e quando editaram o livro 2 e 3, isso acabou sendo incorporado. Porque o Marx considera que a única forma de organização do trabalho que permite a visualização clara do trabalho excedente e quando ele adquire a forma de valor da mais-valia é o trabalho da corveia, em que o servo trabalha alguns dias na sua gleba e outros dias na terra do Senhor. Então, os dias que ele está trabalhando na terra do Senhor são o equivalente ao trabalho excedente, que, se adquirirem a forma de valor, adquirem o caráter de mais-valia. Agora, diz o Marx, o trabalho escravo, ao contrário, gera a impressão de que o escravo não recebe nada. Mas a força de trabalho do escravo tem que ser reproduzida também. Uma parte do que o escravo produz vai para a reprodução da sua força de trabalho. Você vê que nos engenhos do Brasil, uma parte dos escravos ia plantar mandioca. Quer dizer, essa parte da jornada é para sustentar o escravo. Então havia uma diferenciação, inclusive local, mas não era visível, porque a impressão ideológica, né, a aparência ideológica do trabalho escravo gera a impressão de que o escravo não recebe nada. Ao contrário, o trabalho assalariado gera a impressão de que o trabalhador recebe por todo o tempo trabalhado. Ele mesmo acredita que recebe por todo o tempo trabalhado. Ele acha que ele recebe 5 por hora, se ele recebe 50 por dia, numa jornada de 10 horas, ele recebeu por todo o tempo trabalhado. O esforço do Marx é para mostrar para empresários e trabalhadores que o trabalhador só trabalha uma parte do tempo para ele. A outra parte, ele trabalha para o empresário. Detalhe, nas teorias sobre a mais-valia, que é um texto muito importante também, o chamado livro 4 do Capital, o Marx vai analisando as várias elaborações das teorias da mais-valia que o antecederam. Ele não se julga o criador da teoria da mais-valia. Ele considera que os fisiocratas já desenvolveram uma teoria
da mais-valia. Só que os fisiocratas consideravam que o único trabalho que produzia mais-valia era o trabalho da terra, trabalho agrícola. Os fisiocratas não consideravam que o trabalho industrial produzisse valor. O Adam Smith já claramente desenvolve uma teoria da mais-valia, diz o Marx, embora ele não tenha consciência disso, porque o Adam Smith e depois o David Ricardo já divide o valor do produto em uma fração que remunera o trabalho, ele não falava em remuneração do trabalhador, ele falava em pagamento do trabalho, uma fração que corresponde ao lucro e uma fração que corresponde à renda da terra. Então, o Adam Smith já dizia que o trabalhador produz não só o seu salário, mas também o lucro e a renda da terra. Ou seja, está clara na obra do Adam Smith, que é o grande cérebro do liberalismo até hoje, uma teoria da mais-valia. Na obra do Ricardo, idem, ele incorpora essa teoria da mais-valia com modificações do Adam Smith. O Marx simplesmente dá caráter teórico geral e explicita a teoria da mais-valia. Num contexto teórico que eu acho revolucionário no sentido do Thomas Kuhn. Eu acho que o Marx, em relação ao Adam Smith e ao Ricardo, não é só, e aos fisiocratas, não é só um prosseguidor. Eu acho que ele realiza uma mudança qualitativa. Gabriel estava falando aí do Anti-Düring, em que o Engels pinça a teoria da transformação da quantidade em qualidade desenvolvida pelo Hegel. O Marx representa uma mudança qualitativa, uma revolução teórica. Os seus conceitos têm um sentido totalmente diferente dos conceitos do Adam Smith e do Ricardo. Além do mais, ele cria novos conceitos, como trabalho útil e trabalho abstrato, como capital constante, capital variável. São conceitos que não existiam nas teorias anteriores. Então, ele não só revoluciona aquela teoria herdada dos fisiocratas, da economia clássica, etc., como ele cria uma nova linguagem. Mas uma teoria da mais-valia, no contexto teórico desses economistas anteriores, já está presente. Nos fisiocratas, no Adam Smith, e outros economistas. E vários economistas secundários que o Marx cita, que eram já desdobradores da obra do David Ricardo e que já estavam vendo a economia política do ponto de vista da classe trabalhadora, já avançavam no desenvolvimento de uma teoria da mais-valia. Mas ela está presente ali, nos fisiocratas, no Adam Smith e no David Ricardo. Então, ela não é uma teoria do Marx. O Marx desenvolve, reestrutura e refuncionaliza. Dá um caráter teórico geral. Algo que não está presente e nem poderia estar naqueles modelos teóricos anteriores. Vamos levar em conta que o Adam Smith publicou A Riqueza das Nações pela primeira vez em 1776. É o final do século XVIII. O Capital é de 90 anos depois, é de 1867. Tem quase um século aí de separação entre o Adam Smith e o Marx. Século em que muita água rolou debaixo da ponte do processo de transformação do modo de produção
pela relação capitalista de produção. É um período de revolução industrial, não só de avanço da manufatura, mas de transformação da manufatura em maquinofatura, de generalização das relações capitalistas de produção, de transformação da relação capitalista de produção em relação dominante, de formação do mercado mundial. Quer dizer, quando o Marx está escrevendo, já tem barco a vapor, já tem telégrafo, já tem ferrovia. Eu acho muito importante nós fazermos esse esforço de contextualizarmos a obra. O Marx é um crítico do Adam Smith, um crítico do Ricardo, mas nós também temos... E isso tinha sentido porque, na época do Marx, havia economistas smithianos, ricardianos, tentando desenvolver a teoria do Adam Smith, do David Ricardo. Mas nós temos que também considerar que o Marx estava vivendo um outro contexto histórico. Nós temos que ler o Adam Smith no seu contexto. Aliás, o Adam Smith, se ele fosse ser lido por uma pessoa de direita hoje, mesmo que se auto-intitule liberal, ia ser considerado um cara de esquerda. Porque ele é um pensador da burguesia revolucionária. Ele faz críticas ao empresariado. É muito interessante nós lermos a riqueza das nações. Que eu saiba, esses pensadores liberais, como o Smith e outros antecessores a ele, como o Locke, eles não visavam a capitalização do lucro em cima do trabalho dos outros, mas em cima do teu trabalho. A teoria da propriedade do Locke, que o Marx considera que vai ser o filósofo por excelência dos economistas políticos, Sim, claro. É exatamente uma teoria da propriedade fundada no trabalho. Quando a gente lê o segundo tratado sobre o governo, a gente vê que o Locke desenvolve uma noção de propriedade fundada no trabalho. É o trabalho do indivíduo que legitima a propriedade. Mas quando o Locke estava escrevendo isso, o capitalismo já estava bem avançado. Falou, Karina. A manufatura estava se desenvolvendo. E o Marx, e esse, na minha opinião, é talvez um dos elementos mais importantes de crítica política do capital, ele faz uma crítica dessa propriedade fundada no trabalho dos ideólogos do século XVII. Porque ele fala, olha, não dá para falar em propriedade fundada no trabalho, nós temos que falar em propriedade fundada no trabalho dos outros. O capital não é a propriedade produzida pelo trabalho do capitalista, é a propriedade produzida pelo trabalho do operário, é a acumulação de mais-valia. Então, nessa crítica, ele como que desmonta aqueles teóricos contratualistas do século XVII, pontificando Locke, pela clareza com que ele apresentou a questão. Essa discussão ainda é muito atual, porque se você for perceber assim, pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto, exemplo, sei lá, o careca da van. Certo. Assim, eles têm o que esse cara, pessoas como ele, lucram em um dia, eu acho que é mais ou menos o que o senhor consegue lucrar em uma vida inteira de serviço, né? Só Certo. que aí que tá.
ele lucra, mas ele não trabalha. Claro, claro. Não, para o Marx, o capitalista não trabalha, pelo contrário. Ele, durante um certo... Aliás, no Definha em Capital, casa, esse termo que ele usa. no Capital, Definha em Marx faz casa. uma gênese do capitalista. Ele fala, ele pode, no início do desenvolvimento do seu capital, até trabalhar junto com os operários, mas ele não é plenamente capitalista ainda. O Marx o chama de pequeno patrão. Mas o desenvolvimento do empreendimento faz com que ele tenha que deixar a produção apenas para supervisioná-la. E, gradativamente, mesmo a supervisão, ele vai delegando para terceiros. Chega num ponto em que ele sai do processo produtivo. Ele só recebe mais-valia, muitas vezes na forma de um acionista. Então, essa propriedade dele não tem nada a ver com trabalho. É a apropriação de trabalho alheio. Mas é interessante isso, porque a teoria política burguesa, no fundamental, vai ancorar a legitimação da propriedade no trabalho, mas é o trabalho visto como trabalho individual. E, possivelmente, o pano de fundo dessas teorias tenha sido aquela classe de camponeses que se formou na Inglaterra com a decomposição da propriedade fundiária feudal. Aquele campesinato chamado yeomanry, que eram pequenos proprietários autônomos que combinavam a produção agrícola com a produção artesanal no âmbito da sua propriedade, que tinha um padrão de vida relativamente elevado e tinha uma influência política no Estado inglês. Mas essa massa, ela rapidamente é desapropriada, é expulsa da terra, e a terra é unificada em grandes propriedades para criar pastagem, para criar ovelha, naquele processo que o Marx chama de acumulação primitiva do capital. Então, Marx fala, quando Locke escreve isso, ele tem como pano de fundo algo que já tinha desaparecido, ou estava desaparecendo, que é a propriedade fundada no próprio trabalho, que é a propriedade daquele pequeno lavrador, aquele pequeno camponês, na Inglaterra, a yeomanry. Naquela estrutura fantasiada de Alma Noella do Estado inglês, os representantes da yeomanry, que não existe mais, ainda continuam lá desfilando com um uniforme determinado, no meio da nobreza e tal. Não sei, pessoal, acho que podemos parar por aqui, a hora já está meio avançada. E então, Lízia, vamos pensar o calendário quinzenal. Beleza. Eu faço uma proposta de calendário quinzenal, então a gente se encontraria daqui a 15 dias. Isso. E aí, eventualmente, a gente vai combinando encontros presenciais, só que vocês têm que vir aqui na minha casa. Tá. Aí a gente vê, né, a Na terça-feira disponibilidade. eu não vou para o campo de jeito nenhum. Sim, porque, tipo, eu acho que para quem mora em Cabobi fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Mas eu moro no centro, então para mim fica tranquilo. Legal. Mas a gente pode fazer a coisa híbrida também. Alguns vêm, outros ficam no Camobi. Dá para ser também. A gente combina computador com conversa em volta da mesa. Que nem aquele dia no bar. Igual aquele dia do bar. Só que aquele dia no bar não funcionou o online, né? Deixaram fazer isso? Ah, não. Sim. Temos Falou, que combinar. Ah, beleza. Mas a gente vai combinando. Sim. Chega uma hora que o cara esquece que tem que acordar cedo no dia seguinte. Pois é. Tchau. Falou, até mais. Tchau. Adeus. Até mais, tchau.